E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para agora a gente corrigir o bloco de matemática do Enem PPL 2025. Meu primeiro bloco. Meu primeiro bloco, eu tive um desempenho de 14 de 15, né? Eu errei uma questão por bobeira ainda, né? Diferentemente do primeiro bloco, que era de naturezas, esse aqui foi um tempinho mais apertado, me confundi algumas vezes. Mas no geral eu errei uma questão, e errei uma questão muito fácil, que no dia da prova impossível errar. Tá? Então vamos começar pela 136. Bem, uma escultura metálica é composta por uma esfera de raio 5 centímetros e um pedestal em forma de paralelepípedo reto retângulo. O pedestal tem 15 centímetros de altura e a sua base tem forma de quadrado, com lados medido 8 centímetros. A fixação da esfera se dá no ponto de interseção das diagonais da face quadrada do pedestal, sendo esse o ponto de tangência entre os dois sólidos que compõem a escultura. O museu responsável pela guarda da escultura deverá transportá-la para um outro local e pretende adicioná-la em uma caixa perfeitamente ajustada às dimensões da escultura. No estoque do museu existem 5 tipos de caixas, todos com tampa e em formato de paralelepípedo reto retângulo com essas dimensões. Então, basicamente, o que eu consegui absorver do texto? Eu absorvi, deixa eu tirar aqui, eu acertei a letra D. E o que eu absorvi? Eu vou ter uma escultura dessa seguinte forma. Eu vou ter um paralelepípedo, que ele vai servir como. É, como é que ele chamou? Pedestal, né? Isso, pedestal. E ele tem o seguinte formato. E por cima dele, na tangência da face quadrada aqui, né? Eu vou ter minha esfera. Lembrando que esfera é diferente de círculo. Então a esfera ela é tridimensional. Então, se eu conseguir fazer esse desenho certo aqui, é mais ou menos. Tá, então eu tenho essa esfera e ela está por cima de um pedestal. E essa é basicamente a estrutura que a gente vai ter. E eu vou ter que pegar uma caixa e fazer o seguinte: eu vou ter que embalar ela desse jeito. Foi isso que eu entendi. E para embalar, eu tenho essas seguintes caixas. Então, tudo que a gente precisa encontrar é as medidas dela, né, que se encaixa dentro de uma caixa. Então, o que eu tenho que saber? No texto ele me disse que cada lateral dessa aqui vale 8 centímetros, correto? Então você olharia aqui, então tem que ser 8 centímetros, corta, 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 pega essa, né? Daí você erra. Por quê? Porque ele falou pra mim que essa esfera, eu vou tirar as coisas de dentro aqui agora, ela tem a seguinte característica, ela tem um raio de 5 centímetros, beleza? Então se eu tenho 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, isso é o diâmetro. E o diâmetro já equivale a 10. Ou seja, se eu fosse pegar uma representação bem simples, eu diria que essa esfera ela é maior do que o pedestal. Então, se eu pegasse colado aqui no pedestal, eu bateria na esfera. Tá? Então, o que eu vou precisar aqui não é de 8 centímetros. Vai ter que ser 10 no mínimo. Beleza? Daí, agora eu vou precisar da altura. A altura é mais fácil, concordo? Porque a altura eu tenho da caixa, que são 15 centímetros. Então, subindo até aqui eu tenho 15 centímetros. E daí aqui eu vou utilizar o mesmo conceito que eu utilizei pro lado, vai ser para altura. Eu tenho 5 centímetros do raio para baixo e mais 5 centímetros do raio para cima. Meu diâmetro de 10. Então eu vou ter 15 mais 10. Então eu vou ter 25 centímetros de altura por 10 de largura e por 10 de comprimento. Vem aqui, procura a que está me oferecendo isso e pronto. Caixa 4. Por que a caixa 1 está errada? 8 centímetros não leva em consideração a esfera lá em cima, maior do que o bagulho. Ele quer que tenha um formato perfeito, né? Que ela encaixe perfeitamente ajustada, então ficar se sobrar não dá certo. Aqui já começa errado porque a minha altura é 25, então eu posso eliminar esses dois por causa da altura, nem pensar muito. Daí os que tem a altura certa, eu tenho esse e esse. Porém, 13 centímetros está sobrando. Ele não encaixa perfeitamente. Beleza? Então, se é para ser perfeito, vai ser A4. Então vamos lá, 137. 137 é muito fácil.
Bateu o olho, leu, ele está querendo uma lâmina de 2 milímetros. Porém, não tem exatamente 2 milímetros, ele tem esses 5 tipos. Qual que é a mais próxima de ser 2 milímetros? Daí aqui, pô, conteúdo base lá, muito tranquilo. Aqui eu sei que ele falta 0,03, aqui falta 100, né? Aqui é 100, aqui 0,3, aqui tá nem perto de chegar em 2, aqui tá muito mais perto de 1. 2,6 tá faltando 60 e aqui tá faltando 25 apenas. Então a gente fica com o tipo 5, tá até marcado aqui, questão muito facinho. Aqui, essa questão é interessante, porque tem dois tipos de você fazer ela. Um jeito, né? São dois jeitos de você fazer ela. Um jeito você vai poupar um tempo desgraçado e no outro você vai ter que fazer por sistema. Sai dos dois jeitos. O primeiro jeito é fazer por sistema, que você pegaria, né? Você tem dois pontos de uma mesma função. Todos começam, né? Eu nem li o texto, mas vamos ler rapidinho aqui. Eu tenho dois produtores e eles começam com 100 bovinos. O produtor 1, ele tem um procedimento que ajuda a ter mais bois, né? Mais produção. E o 2 ele não utiliza nada, só deixa solto. Daí o 2 ele tem um crescimento populacional maior. Daí ele fala assim, para comparar os dois, eles vai calcular a razão entre as taxas de variação das funções que descrevem a evolução do número de animais do rebanho do produtor 1 e do rebanho do produtor 2. Daí você fica assim, ué, como assim? Gente, taxa de variação numa função do primeiro grau vai ser basicamente o nosso A. O A a gente tem o coeficiente, né, que também é chamado de coeficiente angular, e o nosso B é o coeficiente linear, tá? Bom lembrar esses dois nomes. E nesse caso aqui, o que ele vai querer? Ele vai querer o coeficiente do primeiro sobre o coeficiente do segundo, tá? E eu já sei que esse valor aqui vai dar... não vai dar pouco, né? Porque eu tenho certeza que como a reta desse cara é muito mais inclinada do que desse, né? O do um é mais inclinada do que o do 2, eu sei que o do um já é maior do que o 2. Isso é uma afirmação que eu posso fazer só de bater o olho. Mas daí, aqui que vem o truque, tá? O que eu posso fazer? Eu tenho a minha função genérica, né? A função que forma a função do primeiro grau, essa aqui, essa é a regra. Eu posso vir aqui e substituir duas vezes esses valores. Por exemplo, o meu ponto... aqui, eu tenho dois pontos. Eu tenho este ponto e este ponto, concorda? Então, o meu y vai ser 125 igual a A. A eu não sei. O meu x naquele caso ali é 5 mais B. Então, eu tenho duas variáveis, A e B. Então, só ajeitando isso aqui, 5A mais B. Eu tenho outro ponto que é o ponto zero. Ué, meu ponto zero vai ser 100. O meu A, meu x aqui vai ser zero, multiplicado por A mais B. Você percebe que isso aqui vai cortar, então 100 é igual a B. Perceba que isso vai se aplicar na outra função também, né? Porque os dois começam com 100. Só que lembra que onde a reta intercede no eixo y, aquele é meu B. Né? Porque sempre vou ter o x igual a zero, então o A vai sumir. Então, independente do gráfico que eu tiver, se eu tiver uma reta assim, né? Se eu tiver qualquer reta assim, pá, olhou nesse ponto aqui, tem um valor, aquele valor é o B. Tá? Opa, voltei aqui rapidinho. Então, a gente vai ter um sistema. A gente já descobriu o B, então a gente pode só vir aqui e substituir aqui esse mais 100. E daí esse aqui daria 125 menos 100 é igual a 5A. E daí seria 25 igual a 5 sobre A. Achei que o A aqui vai ser 5. Porém, você pode fazer de outro jeito. Tá? Você vai achar o A desse jeito do 1, você vai achar o A do 2 do mesmo jeito. Vai vir aqui, vai substituir na função genérica os pontos que te deu os valores, né? Segundo ponto, primeiro ponto, você vai achar o A. Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte. O coeficiente angular, ele pode ser calculado de um outro jeito que vai facilitar a sua vida enorme. Por quê? O coeficiente angular, ele pode ser dado pela seguinte equação. Variação de y sobre variação de x. Só essa formulazinha aqui, tá?
Por quê? Porque o coeficiente angular, ele é chamado de angular por um motivo. Concorda comigo que esta reta aqui, que a gente está sendo representada pela hipotenusa, eu posso calcular o comprimento dela baseado no quê? No ângulo que está aqui. Claro, né? Então, quando eu quero achar a hipotenusa, lá quando eu estou calculando só um triângulo retângulo, como é que eu faço? Eu vou pegar o quê? No caso, eu quero achar esse ângulo aqui. Eu quero achar este ângulo, mas eu só tenho duas informações. Que vai ser o quê? Meu cateto oposto e o cateto adjacente. Concorda? Porque como é que eu vou calcular a altura dali? Eu vou ter o ponto que eu começo e até onde eu vou. Isso é um comprimento. Perdão. E quando eu tiver o cateto adjacente, eu vou ter um comprimento e vai até uma distância. Esse vai ser o meu x, concorda? O meu y ele vai sair, por exemplo, de 100, né, que ele falou, e vai para 125. O tamanho, a variação, é o quê? 125 menos 100. 25 vai ser o comprimento disso aqui. E se eu variei, por exemplo, de 0 para 5, obviamente a minha variação é 5. E você percebe que se você fez o cálculo mental rapidamente, você já viu que vai dar 5, que foi o que a gente achou pelo sistema, né? Então, o meu coeficiente eu posso achar dessa maneira. Então, cateto oposto com cateto adjacente, eu vou achar o meu A. E esse cateto oposto se refere à variação de y, isso aqui se refere à variação de x. Beleza? Então, se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou ganhar um tempo absurdo na hora da prova. Porque eu só preciso do A. Não preciso encaixar nenhum valor, não preciso da função inteira. Então, eu posso aplicar do seguinte jeito. Se eu afirmo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir no gráfico e vou pegar a variação. Então, vamos primeiro olhar para a reta em vermelho, que é do produtor 1. Eu tenho 125 no y e ele saiu de 100. Eu tenho o 5 que saiu de 0. Então, qual que é a variação? 125 menos 100, que é o que variou o y, e 5 menos 0, que é o que variou o meu x. Então, é 25 sobre 5, que é igual a 5. Então, o A1 é igual a 5. Pronto. Então, eu já posso colocar aqui 5. Vamos pegar agora o do segundo gráfico. Então, afirmando aquilo ali, o A2 vai ser o quê? A variação de y. Então, o que aconteceu? Ele saiu de 0, né? Ele deu o único ponto aqui em comum foi do 0 e do 12. Então, variou o quê? Foi de 103 para 100. Então, 103 menos 100 sobre 12 menos 0, 12. Eu vou botar o menos 0 ali. Então, isso aqui vai dar o quê? 3 sobre 12. Simplifica embaixo por 3, aqui vai ficar 1 sobre 4. Então, o meu A2 é nada mais do que 1 sobre 4. Colocou aqui 1 sobre 4. 1 sobre 4 você pode considerar como 0,25, né? Você já vai saber que é maior, mas você pode simplesmente só trazer inverso aqui e você descobre que é 5 vezes 4, que é igual a 20 que está aqui. Beleza? Então, vamos para a próxima. Um tipo de bactéria se reproduz rapidamente, formando uma colônia com 2 trilhões e 450 bilhões de bactérias. Ele pergunta em notação científica. Gente, nesse tipo de questão aqui, preferivelmente, eu gosto só de escrever o número inteiro e depois passar fazer a notação científica, tá? Ah, mas talvez perca um tempo. Cara, vai ser 10 segundos no máximo. Porque eu vou ter o quê? 2 trilhões, 450 bilhões. Eu vou ter o quê? Milhões, mil e a unidade. Pronto, só vem aqui e faz notação científica. 3, 6, 9, 12. 2,5 vezes 10 a 12. Pronto, sem BO nenhum. Vem pra cá agora. Essa questão aqui é bem de boa também. Então, basicamente, ele vai te ensinar, ele vai falar que existia um tipo de escrita no Egito Antigo, esse sistema trabalhava com agrupamentos não posicionais, o quadro representa algum dos símbolos utilizados e seus respectivos valores equivalentes. Assim, a representação do número 12.023 em símbolos egípcios é como? 1 vezes 10 a quarta, mais 2 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes... Enfim. Aqui ele está basicamente me dando a quantidade de desenhos que eu vou ter, correto? E quanto cada um vale. É basicamente como a gente utiliza o nosso sistema de numeração também. Tá? Eu vou ter, por exemplo, 1.
Porém, o 1 sozinho aqui ele equivale a uma unidade. Mas se eu tiver o 1 e ele estiver nesta posição, ele já não vale somente 1, ele vai valer 1000. Beleza? E é basicamente o mesmo conceito. Então ele vai vir para mim e vai perguntar, cara, como que eu escrevo o número 2030? Bem, eu vou precisar de 2000. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse bichinho aqui que vale 1000. Então eu vou precisar de 2 dele. É o mesmo exemplo que ele usou aqui em cima. Se eu tirar isso aqui e virar 2000, eu vou tirar isso aqui. Eu percebi que dá até pra matar a questão assim, né? Mas pega lá em cima, por exemplo. Eu vou ter 2 desenhos que vai me representar 2000. Né? Porque aqui em cima ele vale 1000, então eu vou ter que ter 2 dele. E tá exatamente aqui, ó. Então eu com certeza posso eliminar essa e eu vou ficar só entre esses 2 desenhos. Então vai ficar 2 bichinhos de boca aberta. E daí que é 30. Bem, então eu vou ter que pegar o que vale 10 e vou usar ele 3 vezes. Então fica a letra A. Bem tranquilinha a questão. Deixa eu passar pra cá. Tá, 141. A 141 ela é um pouquinho chata, porque você tem que fazer alguns cálculos a mais, mas também na hora da prova não é difícil, tá? É basicamente matemática pura. Bem, uma fábrica de televisores de tela plana vende esse produto a lojistas pelo valor unitário de 1.200 inicialmente, ou seja, cada TV vale R$ 1.200 a unidade. Inicialmente, a gerência de uma loja planeja efetuar um pedido de 40 unidades. Então eu já posso fazer um cálculo. Né, vamos ler o texto primeiro, depois a gente sai fazendo os cálculos. De televisores para uma fábrica. Uma transportadora cobra R$ 12.000 para o transporte de até 120 televisores. A gerência da loja decide aumentar a quantidade de televisores no pedido, de forma a reduzir em 60% o custo do frete por televisor em relação ao inicialmente planejado. O valor em real que a loja necessitará gastar a mais com a quantidade de televisores a serem adquiridos em relação ao inicialmente planejado é o quê? Tá, tendo isso em mente, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que ter uma diferença. Ele me falou aqui exatamente esta palavra. Cadê? No caso, em relação, né, ao inicialmente. Quanto a mais, então tem que fazer a diferença do quê? O novo menos o antigo. Isso é o que eu vou gastar a mais. O antigo, ele me falou aqui no início. Eu vou gastar 1.200 em 40 unidades. Por unidade. Então, eu vou multiplicar 1.200 por 40. Como que eu vou fazer isso? Pega esse 12 e multiplica por 4. Então, multiplica por 2 vezes, faz direto, né? 24, 48. Então, o antigo eu já percebi que é 48, seguido de quantos zeros? 1, 2, 3. 3 zeros. Eu ia gastar 48 mil só com os televisores antigos. Porém, eu vou ter que ver quanto que eu vou pagar por televisor no frete. Então, se o frete é 12 mil, o frete é 12 mil. E eu vou levar 40. Então, eu vou pagar por televisor, mesma coisa da multiplicação, né? Se eu multiplico por 2 vezes, é que eu divido por 2 vezes. Então, é 600, 300. Então, antigamente eu ia gastar R$ 300 por TV com o frete. Porém, ele falou para mim assim, ó. A gerência da loja decide aumentar a quantidade de televisores no pedido de forma a reduzir em 60% o custo do frete por televisor. Então eu vou pegar esse custo aqui por televisor e vou reduzir ele em 60%. Né? Quanto é 60? Reduzir em 60% é a mesma coisa que eu tornar isso aqui 40% apenas. Né? Olha o cuidado. Se reduzir em 60 é a mesma coisa que multiplicar por 0,4. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso botar aqui 40% é 4 sobre 10 e multiplicar por 300 direto. Que daí vai dar 120. Então eu tenho que o novo tem que valer 120 por TV. Novo. Então aqui a gente basicamente vai matar a questão. Por quê? Quanto que isso equivale em... Perdão. Quanto isso aqui equivale em unidades de TV? Perceba que antes eu fiz o cálculo da seguinte maneira. Tá bem aqui. Eu peguei o valor total do frete e dividi pelo número de unidades. Isso vai me dar quanto eu vou pagar por unidade. Porém, você concorda que eu posso trazer esse aqui para cá e aquele para cá? E vai continuar dando a mesma coisa? Se eu pegar 12 mil e dividir por 300, eu vou conseguir 40? Então eu posso fazer o mesmo conceito. De vez eu pegar 12 mil e dividir pelas unidades, eu vou dividir pelo valor. E aqui eu vou descobrir a quantidade. Simples, né? Então corta esse 0 com esse 0 e esse 12 com esse 12. Então eu fiquei 100.
A nova quantia das unidades vai ser 100 televisores. Daí, o que a gente precisa achar aqui? O novo. Então, se cada TV, aqui ó, cada TV vale 1.200, e eu vou comprar 100, eu vou só colocar mais 2 zeros aqui e eu vou gastar 120 mil. Quanto que eu vou gastar a mais? Eu só vou pegar esse preço antigo e subtrair daqui, né? 48 mil. Daí você percebe que se você somar 2 mil ali dá 50 mil e para 120 é 70. Então 72 mil. Vem aqui e marca. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão aqui ela é muito de boa também, porque ela dá um texto enorme, mas o negócio é muito mais simples. Então, é o seguinte. Fazendo uma leitura transversal aqui para não gastar muito tempo, porque essa aqui vai ser a nossa última questão aqui da parte 1. Por causa da escassez, o pessoal adotou uma medida de contenção de consumo. Basicamente consiste em calcular o acréscimo em relação ao volume consumido para determinar o valor em relação ao mês anterior. Em função da faixa que o acréscimo do governo se encontrar, aplica as diferentes percentuais de aumento do valor mensal pago em real. Para acréscimo de consumo de água em até 20%, o aumento do valor mensal da conta é de 50%. E para acréscimos de consumo superiores a 20%, o aumento do valor mensal da conta é de 100%. Uma família em determinado mês desse ano consumiu 25% a mais de água em comparação ao consumo do mês anterior. Com isso, o valor da conta da água dessa família seria de 120, caso a companhia não estivesse adotando a medida de contenção de consumo. Qual o valor a ser pago em real por essa família no referido mês com a aplicação de medida de contenção de consumo? Gente, isso aqui é uma questão tão fácil, porque ele te dá tudo. Se aumentar até 20%, tá bem aqui, ó. Tudo que eu preciso dar é aqui, ó. Para acréscimos de consumo de até 20%, eu vou aumentar em 150%. Beleza. Se for superior a 20%, eu vou ter um aumento de 100%. Ele fala assim, cara, eu consumi 25% a mais. Ué, onde é que você se encaixa? Eu vou ter um acréscimo de 100%. E ele falou pra mim que se não tivesse esse negócio, eles pegariam 120. E se eu tivesse, quanto que seria? Gente, 120 se eu não tivesse a taxa. Mas agora eu tenho a taxa. Eu vou aumentar em quanto? 100%. O que é aumentar em 100%? É basicamente eu adicionar a mesma coisa. Não é? Porque 100% é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Por quê? Eu vou ter x. Quanto é 100% de x? Ué, também é x. Então eu vou ter 2x. Então se o meu valor é 120, eu vou basicamente multiplicar por 2, 120, 240. Sem BO nenhum. Ah, mas e se fosse 50%? Ah, ué, mesma coisa. Um ganho de 50% é a mesma coisa que eu adicionar metade. Concorda? Então eu vou pegar um número e multiplicar por 1,5. Por quê? Se é um acréscimo, eu vou pegar o meu número e adicionar mais 0,5, que é 50% de x. Quando eu somar isso aqui, é 1,5 de x. Concordam? Mas isso aqui é se o fosse outro caso, tá? A resposta aqui é 120 vezes 2, que é 240. Beleza? Então, a gente se vê na segunda parte.